Gente, voltei. Vamos começar do zero, tá bom? Porque por algum motivo a minha internet encerrou tudo, tava muito ruim pra ouvir, né? Vocês estavam dizendo que tava bastante ruim. Eu peço a gentileza de me contarem se agora tá melhor. Coloquem aqui nos comentários pra mim, por gentileza, se tá melhor, e aí eu começo de novo. Quer dizer, retomando, né? Aquilo que eu já tava falando. Vocês, ó, Ellen, Priscila, Fabiola, Nina, Marina, só mulher, gente, ó. Pode colocar aqui pra mim, por gentileza, se vocês me ouvem bem e conseguem me ver bem, pra eu dar continuidade na nossa aula. Tá joia? Beleza, então pronto. Bom, o objetivo dessa nossa semana acadêmica, que tem como mote o Setembro Amarelo, é exatamente mostrar pra vocês e dar subsídios pra vocês que auxiliem vocês a passar pela vida acadêmica vivendo os momentos e não apenas sobrevivendo. Eu acho que é muito triste quando percebo as pessoas compartilhando que, nossa, sobrevivi à pós-graduação, sobrevivi ao mestrado. Não, cara, você precisa viver o mestrado, viver o doutorado e não sobreviver. A pesquisa brasileira não precisa de sobreviventes. Precisa de pessoas apaixonadas pelo conhecimento científico, precisa de pessoas que possam difundir e observar o mundo com uma forma nova de olhar. Então, a gente precisa minimizar tudo aquilo que pode ser um entrave para que você, de fato, viva bem a sua pós-graduação, tá? Bom, eu sou Mariela de Oliveira Costa, né? Sou jornalista, professora e pesquisadora e tô, desde 2017, produzindo com youtube.com. Mariela de Oliveira... Não, qual que é meu YouTube, gente? Que é tanto endereço. youtube.com/Mariela Oficial. Tava quase mandando vocês botarem aqui qual é o meu YouTube. Ai. Mas enfim, tô trazendo mais desse conteúdo também no Instagram ao longo desse ano, né? Ao longo desse 2020, porque percebi que aqui também é um espaço que eu posso apresentar para vocês em uma linguagem diferente da linguagem lá do YouTube. Mas vocês sabem que o meu amorzinho é o YouTube, em especial quando eu tenho live com convidado, porque a qualidade fica muito melhor. Ó, todos vocês que estavam na outra live que caiu, sejam muito bem-vindos. Quem não tava lá e chegou agora também seja muito bem-vindo, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem bastante esse nosso momento aqui de uma sexta-feira à noite, tendo uma aula comigo. E é interessante que uma pessoa me mandou um direct perguntando pra mim como assim aula na sexta-feira à noite. Gente, a vida real é essa. Vocês sabem que quando eu tava na UNB, a minha orientadora de doutorado, a disciplina dela era sextas-feiras à noite, vocês acreditam? E ninguém faltava, porque era uma disciplina super boa. Ela sempre incentivava muito que a gente trabalhasse comendo, então todo mundo sempre levava lanche. Era meio que um happy hour, assim, super gostoso a disciplina. E é assim que a nossa aula vai ser, tá bom? Eu não vou tomar muito do tempo de vocês, mas ao mesmo tempo peço que vocês valorizem esse momento, porque eu não vou deixar disponível depois aqui, tá bom? É pra quem realmente tá interessado e vai renunciar a tudo que podia estar fazendo pra estar aqui. Olha, a Fabiola tá dizendo que teve um semestre que tinha aula sexta até 11 horas da noite. Essa disciplina que eu fazia com a Valéria, a gente tinha aula até 10h30 da noite, gente, toda sexta-feira. E vida que segue, passou, acontece, isso pode acontecer. E eu sempre acho que se a pessoa não é capaz de dar uma sexta-feira, porque quando é que eu fiz a aula sexta-feira à noite aqui no Instagram? Gente, primeira vez hoje. Se a pessoa não pode dar uma sexta-feira dela pra ter uma aula comigo, então, de verdade, eu não quero ela como minha seguidora não, entendeu? Ela não entendeu que às vezes é preciso renunciar a algumas coisas se você quer avançar na vida acadêmica. Ainda mais que é um conteúdo de graça, né? Eu podia estar fazendo várias outras coisas, mas tô aqui. E tô aqui bastante feliz pra falar com todos vocês que estão dispostos a ouvir e dialogar comigo, tá bom? Contem aqui pra mim de onde é que vocês são, tá bom? Por gentileza, coloquem aqui qual é a universidade, qual é o curso que vocês estão fazendo, qual é o período, porque inclusive vocês podem ir conversando entre vocês no chat, de repente vocês acabam encontrando gente que tá com o mesmo objeto de pesquisa que vocês, ou que é da mesma área de vocês, então fiquem à vontade aí no chat, tá bom? Ó, galera, seguinte, como eu falei na primeira aula, né, a gente vai ter um conjunto de 4 aulas que formam essa minha semana acadêmica Setembro Amarelo. Na primeira, o nosso foco foi qual? Foi apresentar para vocês como é que vocês
iniciam a carreira acadêmica. Porque muita gente chega perdido, gente, chega na pós-graduação com a cabecinha de quem passou no vestibular. E aí se ferra muito. Por quê? Porque na pós-graduação não tem papai, mamãe, ninguém para pegar na sua mão, para te mostrar todos os caminhos. São raros os orientadores que fazem isso. Por quê? A gente está lidando com pessoas que simplesmente estão lá porque querem, né? Então a gente entende que são pessoas adultas, são pessoas que têm responsabilidade ou precisariam ter, são pessoas que têm informação e têm uma curiosidade, um desejo por observar o mundo, não estão lá obrigadas. Ninguém faz a pós-graduação, gente, obrigado, ou pelo menos não deveria fazer. Então, vamos ter isso na cabeça, tá? A formação do pesquisador brasileiro não precisa ser só choro e ranger de dentes. Então, na primeira aula eu falei como é que você inicia a sua carreira, dei várias dicas. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de você trabalhar essa relação com o seu orientador da melhor maneira possível. E eu sei que tem orientadores que são maravilhosos, e eu me incluo nesse grupo. Eu sei também que tem orientadores que não são tão maravilhosos assim. Aqui eu não vou ficar pichando os orientadores, mesmo porque são meus colegas. Mas eu quero te alertar porque você é o protagonista da sua carreira. Então você precisa se atentar para alguns sinais de que essa relação talvez não esteja boa, de que essa relação precisa ser aprimorada. E começa muito no início, gente. Tipo assim, para dar errado a relação orientador-orientando, no início você já saca se vai dar errado ou se vai dar certo. E aí o que a gente faz? Às vezes você vê que vai dar errado e permanece. Você é adulto, você vai assumir o risco. Então eu vou mostrar pra você aqui algumas coisas que você precisa evitar, coisas que você precisa perceber, tá bom? Nessa aula de hoje. A gente vai ter ainda uma aula segunda, 8h15 da manhã, tá bom? Na segunda-feira eu vou falar pra vocês sobre armadilhas da pós-graduação. Vou trazer pra vocês um pouco sobre periódicos predatórios, sobre cursos fake, sobre diplomas fake, sobre artigos científicos fake, sobre formação fake. Como é que você não cai nessas armadilhas? Porque muitas pessoas acham que estão arrasando, publicando em determinada revista, mas essa revista não vale nada, por exemplo. Ou acham que estão arrasando, fazendo mestrado de 1 mês em um determinado país. E esse mestrado não vai ser revalidado no Brasil, porque ele não é um mestrado mesmo, ele é como se fosse uma especialização. Então eu vou, na segunda-feira de manhã, mostrar para vocês essas nuances, tá? O que você tem que observar para não cair numa cilada. E na quarta-feira eu encerro a nossa semana acadêmica com uma surpresa para vocês, tá bom? Então sejam bem-vindos mais uma vez e já peço que se você tá aqui, e eu tô entendendo que quem tá aqui tá muito interessado, já coloca o seu coraçãozinho aqui, já compartilha essa live com outras pessoas que você gosta, porque ela não vai ficar salva, tá bom? Eu não vou deixar disponível lá no IGTV, é exclusiva para quem está aqui, está disposto a passar um pedacinho da sexta-feira à noite comigo, aprendendo um pouco sobre essa relação com o orientador. E já pode deixar, inclusive, nos comentários. Acabei de ver que tem a minha orientanda, tá aqui. Antes Maria, ela pode ser orientadora. Eu acho que é legal. Ela falou que era uma sensata orientadora. Nem sabia o que era. Ela que me contou o que era. Falei, será que é bom? Será que é ruim? Bom, também quero que vocês coloquem aqui se vocês gostaram dessa ideia da semana acadêmica, tá? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Eu não pedi pra vocês falarem isso na live anterior, depois eu fiquei, assim, querendo saber se vocês realmente gostaram, não gostaram, etc, tá? Então, vamos pro tema da nossa aula, né? Vamos pensar o seguinte. Quando tudo começa a dar errado na sua pesquisa, gente, de quem que é a culpa? Coloquem aqui nos comentários pra mim. Se na sua pesquisa tudo começou a dar errado, tudo, de quem é a culpa? Comentem aqui pra mim, por gentileza. Se a coleta de dados começou a ir mal, se a análise de dados começou a ir mal, se você não tem noção das referências bibliográficas, se você não tá nem conseguindo levantar para ir fazer as disciplinas, ponham aqui nos comentários pra mim. De quem é a culpa? Duarte Raquel acabou de colocar que na pesquisa a culpa é dela. Então, muitos alunos caem no equívoco de achar que quando tudo começa a dar errado na pesquisa, a culpa é do orientador. É porque o meu orientador não responde meu e-mail.
Ah, é porque o meu orientador não me orienta direito. Ah, é porque o meu orientador não me passou nenhum livro para ler, Mariela. Eu recebo isso muito na caixinha. Gente que nem é da minha área fala, você pode me indicar um livro? Porque o meu orientador não me passou nada e tal. Então, gente, mas assim, vamos pensar que nós somos adultos, né? Nós somos adultos. Ah, não, aí tem gente que ainda fala assim, meu orientador não me atende na hora que eu posso. Já ouvi isso também. Então, pode até ser que isso seja a sua realidade, né? Você pode ter um orientador que não responde e-mail, você pode ter um orientador que não te orienta direito como você gostaria, pode ter um orientador que não passou nenhum livro para você ler, pode ter um orientador que não te atende no horário marcadinho, né? Mas essa minha aula não é para os orientadores, percebem? A aula que eu tô apresentando aqui para vocês, é para vocês alunos. Então, eu quero convidar vocês primeiro para instalar vocês na realidade, assim. Eu não aceito vocês saírem dessa live pensando assim, a culpa é do meu orientador. Porque o seu orientador não tá aqui comigo. Como é que, entendem? Assim, imagina se eu ficasse só falando assim, o que o orientador precisa fazer? Os orientadores não são o meu público. Inclusive tem uns que não devem gostar muito do que eu falo. Mas eu tô falando pra você. Então o foco dessa aula aqui é em coisas que você precisa fazer. Eu não tô te culpabilizando e dizendo assim, a culpa é só sua. Não. Mas eu tô te mostrando o seguinte, independentemente do orientador que você tenha, o que você pode fazer? É nisso que você tem que se focar. Não é se focar só em reclamar, só em argumentar, só em dizer, ó vida, ó céus, ó azar, que pena, tem um péssimo orientador. Vamos pensar que a gente é adulto, tá? Então, falando com adultos, a gente vai focar aqui naquilo que você, aluno, você estudante, você pós-graduando, você graduando, você que está fazendo iniciação científica, pode fazer nesse processo, tá bom? Eu tô com um roteiro aqui, porque senão eu falo demais e vocês viram, né? Se eu falar demais aqui, o Instagram me corta rápido. Então, o que acontece, gente? A gente precisa ser menos vítima e colocar pra gente o seguinte, a pesquisa é minha, ela depende de mim para ser executada. Pode até demorar para sua ficha cair, sabe? Mas é isso mesmo, assim. E saiba que tem orientadores que são ótimos. Tem orientadores que pegam na mão, que fazem reunião até semanal com o aluno, gente. Mas isso aí é a exceção da exceção, uma reunião semanal de um orientador com você. Porque você também... Como é que você vai ser pesquisador se o orientador pegar na sua mão para tudo? Para vocês pensarem. Se o orientador não deixar você decidir nada por si mesmo, sabe? Vocês têm que entender assim, existem diferentes tipos de orientadores. E eu vou fazer alguns posts aqui no Instagram, em breve, aguardem, com os tipos de orientador que a gente tem na pós-graduação. Para você, inclusive, conseguir identificar qual é o seu, qual é o tipo de professor que é o seu. E saber um pouco como é que você vai lidar para ele. Então, vocês têm que entender assim, que tem orientador que pega na mão e que vai guiando o caminho até o final. Tem outros que, saem em disparada e você que tem que correr atrás dele, né? E tem aqueles orientadores que não sabem nada da sua pesquisa, nem no início, nem no meio e até na banca. Às vezes na banca fazem pergunta, né? Não tem? Vocês devem conhecer pelo menos uma pessoa que falou, nossa, na minha banca, o meu orientador parecia que não tinha nem lido o texto. Não tem isso, gente? Cá entre nós. Então, pois é. Vida que segue, sabe? A minha opinião bem sincera pra vocês é, faça a sua parte. Faça aquilo que você precisa fazer. E aí, eu tô dando uma olhada aqui, vocês estão comentando pra caramba, né? O Teacher Ivan tá aqui. Tá dizendo que tem o orientador sem noção. A Ana Paula tá dizendo que foi isso que o meu orientador falou. Qual é o objetivo da minha pesquisa? O que você quer mostrar na sua pesquisa? A Carolina dizendo que é uma responsabilidade, mas a pesquisa é mais sua do que do seu orientador, Carolina. Ela é muito mais sua do que dele. Você sabe muito mais do que o seu orientador, em tese, da sua pesquisa, tá? A Gils, não sei, tá dizendo, minha orientadora de iniciação científica fazia reuniões semanais e me convidou para o grupo de estudos, mas acho que ela é uma exceção. Ai, que beleza de orientadora, gente. Fala pra ela que eu mandei um abraço pra ela, porque isso seria o ideal, né? Você já inserisse, inclusive, o aluno de iniciação científica nos grupos de pesquisa, nas diferentes rodas que se tem, pra ele se apropriar mesmo
desse cotidiano. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, quando você está pensando em fazer uma pós-graduação, pensando no orientador, pensando, né? Tá pensando várias coisas. Pensa o seguinte, você vai precisar primeiro ler o edital do programa de pós para saber se você já pode indicar o seu orientador na seleção. Se você puder fazer isso, é muito bom. É muito bom. Porque aí você vai ficar de olho nos orientadores que estão disponíveis, você vai fazer contato com ele antes, você vai sondar com o orientador se ele tem vaga, quais são os projetos atuais dele, se ele teria disponibilidade no semestre que você tem interesse em entrar. Entendem? Isso, gente, é um trem que parece bobo e que pra gente que tá dentro já parece super óbvio, mas em geral os alunos não fazem. Os alunos entram, às vezes você tem a opção de selecionar um orientador, de já indicar no projeto de pesquisa, tem vários programas de pós que fazem isso. Já dá pra você indicar qual é o orientador. E o aluno fica meio perdido, assim, não sabe como indicar. Você vai saber, eu vou te explicar aqui como é que você vai indicar. Então, a primeira coisa é isso. Não adianta você querer entrar num programa de pós sem ler as regras desse edital, para saber se você pode ter essa indicação de quem vai ser o seu orientador, tá bom? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, anotem, tá? Eu vou dar uma lista de, deixa eu ver quantas coisas aqui que eu anotei. 17 diferentes tarefas que vocês têm que fazer, tá? Sim, porque, né, não posso falar só metade, tenho que falar tudo que envolve esse tema e que é importante pra vocês deslancharem, tá? Então, anota aí. Lê o edital primeiro. Uma segunda coisa que é importante vocês fazerem é vocês lerem as regras do programa de pós sobre os direitos e os deveres dos alunos. Porque, em geral, todo programa de pós permite que o aluno troque de orientador, caso aconteça alguma coisa que motive essa troca. Mas é importante você, antes de entrar, saber os procedimentos para isso. Saber se você precisa, né, documentar, com quanto tempo você pode trocar de orientador. E aí você pode me perguntar assim, Mari, mas eu já vou entrar pensando em trocar? Não! Só que você vai entrar sabendo dessa possibilidade, entendem? Eu penso que trocar de orientador, gente, é em último caso. É o último caso. Mas é importante você saber como é que é o trâmite, pra você não ficar depois, ai, perdi o prazo, não consigo mais, e ficar arrastando uma relação que não foi muito bacana, tá? Anotem uma terceira coisa aí. Vocês precisam procurar saber como é a fama do seu orientador. Tem uma coisa, gente, que se chama rádio corredor. Quem já ouviu falar? Comenta aqui pra mim se tu já ouviu falar. O que é rádio corredor, gente? Rádio corredor. Mas é uma rádio que funciona, viu? Funciona demais. Funciona na firma, funciona na família, também funciona. Entre os vizinhos funciona. O que é a rádio corredor, minha gente? É o burburinho, né? Sobre alguém, sobre alguma situação. É super importante que você... Ó, o povo tá falando tenso, sempre. Toda universidade tem. Na rádio corredor, é interessante você procurar saber... Aí, ó, rádio fofoca. Você procurar saber como é a fama desse orientador. E não é que você vai fazer fofoca, não. É só você perguntar como é que é o estilo dele. Ele atende uma vez por dia, por mês, 2 vezes por mês. Ele incentiva, ele não incentiva. Isso é importantíssimo. Pra você também ver se vai dar esse match, sabe? Se você vai... Porque às vezes, se você for uma pessoa como eu não gosto de gente me falando o que eu tenho que fazer. Eu não gosto. Não gosto. Desde pequena eu já era assim. Minha mãe fala. Eu não gosto. Eu tenho que fazer uma coisa, não fique me lembrando, eu sei. Eu vou fazer. E aí, se eu tivesse tido orientadores desses que pegam na mão demais, eu acho que eu teria sofrido muito, entendeu? Então, né, vai do estilo. De repente você quer um orientador que pegue na mão. Ó, você vai ter que correr atrás, porque não é todo que faz isso, não. A maior parte eu acho que não faz. Então, faz isso. Terceira coisa, verifica na rádio corredor da instituição como é esse orientador. É claro, queridos, que vocês não vão se queimar, né? Vocês não vão chegar e falar assim, ei, aquele cara é mesmo chato? Não, né, gente? Vocês sabem, vocês são adultos, vocês sabem perguntar, né? Como é que é? Me conta, a relação é legal. Porque, por exemplo, tem orientador que só aceita o aluno se ele tiver bolsa de dedicação exclusiva. Tem. E aí, como é que você vai fazer? Se você trabalha, tem filhos
e você não tá disposta a ter dedicação exclusiva, como é que você vai estar? Você já vai começar com esse atrito, começar com esse entrave. Então, pense nisso, tá? Mas não só pense, anote aí no caderninho de vocês. Outra coisa importante, gente, vocês precisam fazer disciplinas do professor que você nunca nem ouviu na vida. Tenta fazer uma disciplina com ele antes de você entrar como aluno especial, sabe? Tem essa opção, eu acho que em praticamente todas as universidades, todas as instituições de ensino superior têm essa opção. Para que você vai fazer isso? Primeiro, você consegue inclusive ver se você realmente gosta daquele tema. Você pode ver inclusive se a forma como ele leciona, se você, né, se é uma forma que você admira. Você consegue verificar, inclusive, se ele tem muito tempo, se ele tem pouco tempo. Eu sempre falo assim, os alunos que estão em fim da graduação, eu sei que tem algumas pessoas que me seguem que são da graduação ainda. O povo que tá na graduação, aí vai fazer TCC, pega, assim, ó, só vale a pena você pegar um professor que é aquele, nossa, que tem 500 orientandos, se você quiser muito seguir a linha de pesquisa dele para sempre. Porque quanto mais orientandos o professor tiver, você concorda que o tempo dele de 24 horas vai ficar menor para cada orientando? Os alunos não pensam nisso, né? Acham assim, nossa, eu vou fazer, eu tenho que fazer com esse aqui que é o cara e tal. Aí o cara tem tipo 15 orientandos. E ele não faz só isso, tá? Eu desconheço um professor que só orienta aluno. Então, a gente encaixa as orientações. Hoje, lá na firma, eu encaixo as orientações dos meus alunos dentro do meu horário de trabalho. Você não tem exclusividade para poder orientar. Então, é bom você fazer disciplina com esse cara, com essa mulher que você quer ser orientando, para se aproximar dele, para verificar se o projeto que você tem interesse para ele também. Recentemente, a Ju, minha amiga, fez isso. Ela fez disciplina na UNB, ela estava super afim de entrar no mestrado e ela fez a disciplina e descobriu que, Deus me livre, não quero. Simples assim, não é legal? Então, a Carolina tá dizendo para eu dar dica para relação orientador-aluno durante a graduação. Beleza, daqui para frente, todas as orientações que eu vou dar, servem para ambos, tá? Para graduação e para pós-graduação. Só essas primeiras que foram específicas para pós. Então, beleza. Outra coisa que você precisa pensar. Assim que você entrar na pós-graduação, ou entrar, né, no TCC com esse orientador, é importante você estabelecer com ele um cronograma de entregas e orientações, que seja quinzenal ou que seja mensal. Gente, isso não é trivial, isso não é óbvio. É muito importante que vocês façam isso, tá? Sabe por quê? Porque o combinado não sai caro. Combine com seu professor e seja muito sincero, sabe? Você precisa estabelecer com ele uma relação de confiança. Ele não é seu inimigo, o orientador não é o seu inimigo. Só que se você fica escondendo a sua realidade dele, ele vai te pedindo coisas achando que a sua realidade é de uma pessoa que tem dedicação exclusiva, por exemplo. É interessante que você entre e já informe para ele, olha, professor, eu só tenho os fins de semana para trabalhar na pesquisa. Eu trabalho a semana inteira, eu tô fazendo as disciplinas nos buracos que eu tenho do meu trabalho e essa é a minha realidade. Como é que a gente vai trabalhar? De quanto em quanto tempo eu vejo o senhor, como é que eu faço, etc. Isso parece uma bobagem, mas boa parte dos alunos não faz. Aí depois, o que acontece? O aluno fica super apertado, porque o orientador tem uma expectativa, o aluno consegue corresponder do jeito dele, o máximo dele não tá claro pro orientador, imagina, vira um cabo de guerra. Então, não arranjem mais problemas do que os que vocês já vão ter com a pesquisa, tá? Pense nisso. A minha quinta proposta para vocês é que vocês realmente façam esse cronograma com os orientadores de vocês. Um outro ponto que é importante. Você precisa dialogar sempre com o seu orientador. Gente, não sumam. Não desaparece, sabe? Documenta todas as entregas que você está fazendo para ele. Manda sempre tudo por e-mail, para além de você, de repente você gosta de imprimir, entregar para ele. Mas manda por e-mail também. Não sumam. Nossa, eu não estou dando conta. Dê notícia para o seu professor. Diga, professor, não estou dando conta. Vamos remarcar a nossa orientação? Professor, eu não consigo estar, porque eu não fiz ainda as entregas que a gente combinou. Vamos remarcar? Não seja um bicho do mato, gente. Vocês precisam estabelecer uma relação de parceria com o orientador. Porque
tem que ser um jogo ganha-ganha. Tem que ser um jogo bom para os dois lados, tá? E não ache que o seu orientador, nossa, ele vai me matar porque eu não fiz isso. Gente, o orientador tem mais o que fazer do que matar você, tá? Não fiquem se achando assim, ai, nossa, eu sou tudo pro meu orientador. Não, não é, querida. Ele tem vários outros orientandos, ele tem que dar aula, ele tem que planejar a disciplina. Se ele tiver cargo de gestão, cargo técnico, ele tem que fazer muita coisa. Então, não ache que você é a prioridade do seu orientador, porque você não é, tá bom? Então, não desapareça, nem suma. Estabeleça essa relação de parceria sempre documentando tudo por e-mail, tá? Outra coisa que é importante, toda vez que eu fizer assim, gente, é porque eu tô acenando para as pessoas que estão entrando, tá? Sejam bem-vindos, que estão entrando agora. A gente tá falando sobre a relação com o orientador. Um outro ponto. Imagina só, um orientador que, na verdade, some. Ele some por um mês, aí ele responde daqui 2 meses, depois ele responde de novo daqui 3 meses. O que você faz? Senta e chora? Não, queridos. Vai lá reclamar para a coordenação? Também não, calma. O que você vai fazer? Começa a dar e-mail para ele. Você precisa mandar, tipo assim, ó, o orientador sumiu. Ele não pode estar sumido só na sua cabeça. Ele é humano, como eu e como você. Ele tá com problema de saúde, ele pode estar com problema que ele tá sem acesso à internet, não tá conseguindo falar com ninguém. Então, mande e-mails para ele. Se você mandar uns 3 e-mails e ele não responder, né, manda umas 3 semanas, aí um e-mail por semana, aí você comunica por e-mail para a coordenação. Só que você não vai mandar aquele e-mail assim, e aquele professor é horrível e tal. Não, mais uma vez, estamos falando com adultos. Você vai mandar um e-mail perguntando para a coordenação se ela sabe do paradeiro do professor. Porque você tem registrado, tipo, tá há 2 meses e o orientador não responde. Isso é muito importante, tá, gente? Quem me acompanha lá no YouTube já viu, já deve ter visto, né, uma live que eu fiz recentemente com um aluno que teve um problema sério de assédio na universidade e que inclusive perdeu o mestrado, não pôde defender, teve que começar outro, tá começando outro. E uma coisa é que ele não tinha tudo documentado, todas as conversas com o orientador, com a orientadora. Então é muito importante que vocês documentem tudo por e-mail, tá? Outra coisa, que eu tô aqui no meu tópico 8, né? Talvez a relação de vocês comece a ficar complicada, né? E a gente sabe, estamos, né, são adultos e tal, tem a coisa do temperamento, às vezes não bate, né, o santo não bateu e tal, não deu aquele match. Se a relação não é mesmo de parceria, tá complicado, além de você falar com ele pessoalmente, manda por e-mail o que tá complicado nessa relação, tá? Documentem as coisas. É muito importante, gente, vocês documentarem as coisas. Não é no sentido que você vai ser o X9 do professor, não. É só porque talvez aquele dia o orientador estava num dia ruim, da mesma forma que você tem um dia ruim também. Mas documente tudo, ok? 9ª dica para vocês. Se mesmo assim, mesmo você tentando falar com ele, mandando e-mail e tal, a relação tá muito ruim, aí você pede para trocar. Você primeiro avisa para ele, né? Você sugere para ele se você pode trocar, porque você percebe que a relação não tá, né? Não tá andando, que ele tá, enfim, mais ocupado, que ele, né? Enfim, que você, de repente, né? Se, quem sabe, professor, se eu trocar de orientação e tal. Enfim. Só que aí, pra você fazer isso, você tem que estar muito seguro que você tá fazendo a sua parte, tá? Muito seguro mesmo. Porque, por exemplo, imagina um aluno que pede pra trocar de orientador, mas tipo, é um péssimo aluno nas disciplinas, não fez nada do projeto e vai chegar lá com aquele mimizento, assim, de a culpa é do meu orientador, porque ele nunca me orientou, então eu não li nenhum livro, eu não fiz nada. O que você fez o dia inteiro? E se ele for bolsista, então, perguntar, mas o que você fez? Eu vi série no Netflix porque eu estava muito deprimido. Por favor, não, né? Então, por isso que o foco da nossa aula aqui é pensar em estruturar com vocês atitudes que você precisa fazer, coisas que você tem governabilidade. Os problemas do seu orientador, você não tem governabilidade, você não consegue resolver. Mas o que você consegue resolver da sua pesquisa, do seu problema, resolva, tá? Então é isso. Não adianta você não ter nada escrito e dizer que você estava esperando a orientação, sabe? Porque a gente não tá no jardim de infância. Eu falo que uma coisa que eu gosto demais é a possibilidade de trabalhar com quem tá na graduação e na pós-graduação, ou seja, pessoas adultas. Isso é muito maravilhoso, gente. Que aí metade do caminho a gente já andou, né?
Em tese, porque tem muito pós-graduando, como eu disse, né? Chega achando que ainda tá no ensino médio. Mas enfim, 10ª atitude que é importante você ter. Você precisa cumprir todos os prazos que você combinar com o seu orientador. Se não consegue cumprir, avise antes. Não seja aquela pessoa que não cumpre e chega para a orientação falando que não cumpriu. Nossa, dá vontade de você fazer o quê, gente? Conta pra mim. Se coloca no lugar do orientador, que vai te ver uma vez por mês, por exemplo. Você teve o mês todinho, aí você vai chegar lá pra contar que... pois é, não consegui. Sabe o que eu combino com meus alunos e que funciona demais? Eu sempre falo com eles o seguinte. Por exemplo, se a nossa orientação é na terça, eles têm que me mandar até segunda de manhã tudo que eles fizeram. Porque aí eu vou pra orientação com o meu aluno, já tendo lido tudo que ele fez, já tendo pontuado coisas, e a nossa orientação fica muito objetiva, porque eu já vou falando assim, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui você vai melhorar, isso aqui tá excelente, entendem? Essa ideia de tipo, eu vou mostrar pro orientador tudo, comigo não funciona. Eu prefiro que o aluno sempre me mande antes, e eu acho que você pode tentar combinar isso com o seu orientador. Porque aí eu consigo, inclusive, não levar bolo do aluno. Porque se ele não me mandar nada, ele sabe que eu não vou atendê-lo. E aí ele geralmente me manda falando assim, professora, será que a gente pode mudar? Todos os meus alunos fazem isso, gente. Porque o combinado não sai caro. Será que a gente pode mudar porque eu não consegui e tal? Da mesma forma que, como eu não trabalho exclusivamente com pesquisa, se aparece alguma coisa e eu preciso trabalhar, eu preciso, por exemplo, sei lá, cobrir um evento, eu preciso fazer alguma coisa no horário que eu marquei, eu faço contato com o aluno e falo, olha, eu não consigo te atender hoje, mas vou te atender tal dia, vou te atender amanhã, não consigo te atender na semana que vem, enfim, ok? Então tá, cumprir os prazos é importante. Número 11, você precisa ser pontual nas reuniões que você marca com o seu orientador, tá bom? Pontualidade, gente, é uma virtude e no nosso país parece que é tão negligenciado, né? Eu já contei pra vocês, né, que quando eu tava no Canadá, a Lizzie, que era minha orientadora de lá, um dia ela marcou uma atividade comigo 3 horas da tarde, lá no laboratório. Chamava Consanté, que é no Laboratório de Comunicação e Saúde da Universidade de Quebec, em Montreal. E aí, o que eu fiz? Eu tava lá sempre e tal, aí ela ligou mais ou menos umas 15 para as 3 da tarde. E ela falou, Mariela, eu quero saber se eu remarco com você, porque eu vou atrasar uns 15 minutos e tal. É sério, gente. E ela falando em francês. Eu falei assim, gente, professora, eu não sei se eu acho que o meu francês não tá bom, que eu não tô entendendo. A senhora tá me perguntando se eu quero remarcar com a senhora, porque a senhora não pode estar no horário aqui. Ela falou, é isso mesmo e tal, porque a gente preza pela pontualidade. Eu nem acreditei nisso, gente. Nossa, foi uma super lição pra mim, porque assim, ó, veja, ela é uma mulher super famosa no Canadá e tal, professora, tem uma super trajetória, tava ligando pra mim. Quem sou eu na fila do pão, gente? Lá no meu trabalho a gente brinca, fala, quem sou eu na fila do SUS, gente? Entendem? E aí vejam o respeito. Porque é isso, né? O seu tempo não é mais importante do que o tempo do outro. Então, vamos formar uma geração de pesquisadores que cumpre horário, gente. Que cumpre cronograma. Vamos fazer esse combinado aqui? Você e eu e você? Vamos, né? Então tá bom, todo mundo que segue meu canal vai ser pontual a partir de hoje. Uma atitude número 12, que é importante vocês terem. Vocês precisam cumprir os prazos que vocês combinarem, ser pontual nas reuniões. Tô vendo a 10, a 11, a 12. Você precisa ousar propor outras coisas na sua pesquisa, tá? Número 12 é isso. Você vai propor coisas na sua pesquisa. Você não é um rato de laboratório, que você só faz o que o seu orientador manda. Você tem que pensar com a sua cabeça. Você pode trazer metodologias novas, você pode trazer um objeto de pesquisa novo, um jeito de olhar para esse objeto novo. É importante que você não seja o ratinho de laboratório do seu orientador, porque se espera isso do pós-graduando. Não faz sentido simplesmente você só cumprir tudo que o seu orientador faz, mesmo porque boa parte dos orientadores não orienta tanto assim. E aí você vai ser aquela pessoa que não faz nada. Entendem? Então pensem nisso. Ouse propor algumas coisas que são, inclusive, diferentes daquilo que o seu orientador pensa. E compre mesmo, ó, essa ideia. Eu acho graça. Um dos meus orientandos do mestrado, ele vai usar, para analisar as entrevistas que ele está fazendo, ele vai usar uma metodologia que eu nunca tinha nem ouvido falar. E aí ele veio me apresentar, aí eu falei, tá, mas você banca isso? E ele falou assim, como assim, professora? Eu
Falei, é banca, porque assim, eu posso estudar, vou estudar metodologia, mas assim, eu não vou saber defendê-la como eu sei defender as metodologias que eu já tô mais acostumada a trabalhar. E ele falou, não, professor, tudo certo. Então tá, já qualificou, vai defender no início do ano que vem. E vida que segue. É bom a gente ter esse tipo de aluno, que traz alguma coisa que o professor não conhece. Porque aí acaba que desafia o professor, né? Eu vou ter que estudar um pouco mais e tal, uma linha de pesquisa, uma área diferente. E ao mesmo tempo, enriquece a pesquisa dele. Ele se sente, inclusive, mais responsável, né? Inclusive, pela pesquisa, ok? Outra coisa que é importante, gente, é um ponto número 13, uma atitude número 13. Esteja super atento nos congressos, nos eventos que você possa participar, apresentando o trabalho de vocês. E por que eu falo o trabalho de vocês? A pesquisa é mais sua do que dele, mas é dele também. Então, não espere que ele tenha que ficar te empurrando para ir para os eventos, sabe? Não espere que assim, o seu orientador vai para esse, vai para aquele. Não, procure você quais são os eventos que você tem interesse em ir. O Teacher Ivan tá dizendo aqui que legal que tem metodologia que você não conhece. Tem um monte, eu conheço pouquíssimas. Eu só fiz mestrado, doutorado, especialização, pós-doc, só. Então, assim, tem muitas que eu não conheço, mas muitas. O professor que fala assim, eu conheço todas as metodologias, ele tá contando uma super mentira. Super, porque é impossível, gente. Imagina quantas áreas do conhecimento tem, impossível. Então, por isso que acho que é bacana, né, você ter um aluno que traz coisas novas. Tá? Então, isso. Número 13 é você estar muito antenado para congressos, para outras atividades que você possa fazer durante o seu período de formação, seja na graduação, seja na pós-graduação. Ponto número 14, que é importante, anotem aí. Você precisa fazer as suas leituras, você vai escrever no seu texto, meio que de uma maneira muito independente do seu orientador, sabe? Por quê? Porque, no fim das contas, quem vai escrever a pesquisa é você. O seu orientador não vai escrever nenhuma linha da sua pesquisa, tá? Então, essa atitude de você ir fazendo as suas leituras, escrevendo o seu texto, é, ao mesmo tempo, uma forma de você se emancipar como pesquisador, sem ficar aquela pessoa que fica o curso inteiro reclamando do orientador, esperando o orientador, tá? Eu acho que vale a pena vocês serem o mais independentes que vocês puderem ser do seu orientador. Vai reportando para ele as coisas que você vai fazendo, mas faça por si, vai escrevendo. Não espere ele te mandar escrever os objetivos para você escrever. Quando ele te falar da introdução, na próxima orientação que vocês tiverem, já leva os objetivos, já leva uma proposta para vocês discutirem. Vocês vão ver que a relação fica muito mais interessante. Porque ele fala, pô, esse cara tá me desafiando, então vai ser bom. Número 15. Se você tiver ao invés de um orientador, se você tiver um desorientador, tem uma coisa que pode ser muito boa no seu processo. Ao invés de você ter um orientador, você ter um desorientador. Ah, que gracinha, ó. Adivinha quem tá assistindo? Heloíse, que é minha afilhada de consagração. Que gracinha. Oi, Lolo. Bom, parêntese, tá, gente? Parêntese, alunos. É a minha orientanda mais jovem. Ela tem 2 aninhos. Oi, Lolo, querida. Um beijo da madrinha. Tá bom? Graça. Beijo, Sheila. Sheila, minha comadre. Sheila é jornalista também, inclusive. Então, gente, o que vocês têm que pensar? Momento parêntese fechado. Se você tem um desorientador, tenta administrar isso para que a partir desse limão você faça uma limonada, você consiga por si só fazer as suas escolhas de pesquisa e assumir os riscos e os benefícios disso, sabe? Você vai adquirir uma maturidade muito maior, talvez, do que uma pessoa que ficou com aquele orientador que pega na mão do início ao fim, sabe? Aquele orientador que fez a tutelinha direitinho todos os dias com aquele aluno. Nem sempre essa é a melhor opção, né? Porque se o orientador não deixa o aluno fazer nada, a gente tem pós-graduandos que saem da pós-graduação e não conseguem esquecer pesquisa. A pessoa dá doutor para professor e a pessoa não sabe fazer um projeto de pesquisa, não sabe escrever um memorial, por exemplo. Sim, eu vejo isso em grupos de pós-graduandos aqui na internet.
Então, pensem nisso, tá? Se você tiver um desorientador, tenta fazer desse limão uma limonada. Por fim, eu já tô acabando porque nosso tempo tá acabando, caraca. Eita, vocês estão me dizendo que tá cortando, mas agora já tá acabando, eu não consigo fechar e abrir outra, tá bom? Vou acelerar aqui. Ó, coloca na sua cabeça o seguinte, não espere que o orientador faça um trabalho que é seu. Porque o orientador, ele já tem doutorado, possivelmente ele já tá com uma carreira estável, você é o estudante ainda. Então, não espere que ele faça aquilo que você precisa fazer. Vá fazendo, estude com base nas disciplinas, sabe? Estude muita metodologia por fora. Tem muitos cursos na internet, gente. E vocês, se vocês souberem procurar, né? Se vocês se dedicarem a pesquisar, a procurar, vocês podem ter certeza que vocês vão ser excelentes pesquisadores, mesmo tendo um orientador que às vezes não orienta tanto, não pega na mão tanto, tá? Não acredite que porque você tem um orientador ruim, a sua vida na pós-graduação vai ser um inferno. Porque como eu te disse no início, tem várias opções. Uma delas, inclusive, é você trocar de orientador. Eu sempre falo que é a última opção, né? Mas antes dessa troca, tem muitas outras coisas que você pode fazer, pode trabalhar para conseguir se estabelecer nessa relação, que tem que ser uma relação madura, uma relação de pessoas adultas e que estão numa parceria, em um jogo ganha-ganha, assim. E aí, se eu puder indicar um livro pra vocês, que eu gosto muito, é um livro do Creswell, deixa eu ver se ele tá aqui. É esse, chama Projeto de Pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ele é muito bom, eu indico muito ele. Eu acho que eu tinha até que receber da editora. Esse aqui, ó. Ele é muito bom, é um livro excelente. Boa parte da minha masterclass eu baseei nele, mas não só nele, né? Em vários outros livros. Mas então, estudem, sabe? Não fique esperando que o orientador te dê todos os passos. Eu acredito que essa é a mensagem maior que eu espero que vocês tirem dessa live. Coloquem aqui pra mim nos comentários se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, que vocês estão aí agoniados, relacionados ao orientador, que eu possa ajudá-los. Tô dando uma olhada nos comentários, teve gente perguntando, falando que travou, mas depois falando que já tava tudo ok. Tem aqui um monte de gente falando, Mari deve ser uma orientadora top. Não, para os alunos. Tem uns que não gostam, é assim. É assim, gente, ninguém agrada todo mundo. Vocês têm que aprender isso. Ninguém. Olha, o Alf tá dizendo aqui que pede pra orientadora falar um prazo pra ele não ficar solto. Mas também não gosta de ficar sob cobrança. Ela sempre me dá um prazo com folga. Vejam, ele faz uma das coisas que eu falei aqui, que é super básica, que é você estabelecer os seus acordos com o seu orientador. Se você não estabelece isso logo no início, a vida fica um inferno, gente. Não vale a pena, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa série de atitudes que eu coloquei aqui pra vocês, com o intuito de auxiliá-los nessa relação orientador-aluno. É uma relação que tem que ser de parceria. Se não é de parceria, fica muito complicado. Ó, o Teacher Ivan tá dizendo que quando o orientador não fica lá no pedestal, é bom. Sim, sim. Kátia tá me perguntando, no seu ponto de vista, é bom ou não fazer mestrado com um orientador e doutorado com outro? Eu fiz com orientadores diferentes, mesmo porque o meu orientador de mestrado faleceu antes de eu entrar no meu doutorado, né? Mas... Não, antes não, eu já tava... Foi antes? Não sei. Eu tava no Rio? Não, eu já tava fazendo doutorado quando meu orientador faleceu, do mestrado. Eu acho que depende do que você quer. Se você emenda, o que é o bônus? Você já saca exatamente o que ele espera de você, o que você pode esperar dele, né? Mas ao mesmo tempo você perde a oportunidade de ter uma experiência diferente, com uma pessoa diferente, assim. Eu tive orientadores, né? O doutor Arão na Unicamp e a Valéria Mendonça na UNB. A linha deles é completamente diferente. Completamente diferente. Tudo é muito diferente. E pra mim foi muito bom, assim. Eu tive tive 2 experiências de orientação diferentes, assim. Então, mas depende muito do que você quer.
Da mesma forma que tem gente que fala, será que eu faço o mestrado na mesma instituição que eu faço o doutorado? Eu sempre falo, gente, faz em outra, pra você conhecer outra realidade e tal. Mas depende. Às vezes pra você, sua vida tá toda encaixada ali, então segue o fluxo, né? Digamos assim. Bom, e aí, o que vocês contam pra mim? Teve alguma novidade nessa aula? Alguma coisa que vocês não sabiam? Coloquem aqui nos comentários pra eu saber se algo que eu falei de fato foi útil e vai ser útil pro cotidiano acadêmico de vocês. Ou se a gente simplesmente perdeu uma sexta-feira aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Me contem se eu fiz vocês perderem a sexta ou ganharem a sexta-feira, tá bom? Eu vou encerrar aqui a nossa segunda aula da semana acadêmica, Vida Acadêmica Sem Mistérios, com um conteúdo bastante útil nesse Setembro Amarelo, que é mês de prevenção ao suicídio. Vocês lembrem-se sempre, gente, que existe vida além da vida acadêmica. E assim como eu passei pela universidade, eu me formei, eu fiz concurso público e passei no meio do doutorado com muitas dificuldades, com muitos, né? Não foi fácil pra mim, mas nem por isso eu acabei com a minha vida. Eu não acabei, ao contrário. Mantive meu casamento, mantive minhas amizades, mantive meus projetos voluntários, a minha espiritualidade, tudo foi mantido, tá? Lembrem-se disso, que a formação do pesquisador brasileiro não precisa ser só choro e ranger de dentes. E por isso que eu tô desde 2017 com vocês, produzindo conteúdo toda semana, para vocês possam passar pela vida acadêmica vivendo e não apenas sobrevivendo, tá? É super importante que você viva, ao invés de você sobreviver. Eu tô vendo aqui os comentários de vocês. Tô feliz que tenha sido útil a aula pra vocês, tá bom? E ó, lembram que eu falo sempre falo sempre não, né? Mas que eu vou lançar minha Masterclass? Então, quem quiser saber em primeira mão, já vai receber um e-mail esse fim de semana. I promise. Prometo. Com os detalhes da minha Masterclass, que é uma Masterclass Vida Acadêmica Sem Mistérios, para você tirar a ideia da cabeça e transformá-la em um artigo científico. Eu acho que vai ser bem interessante, eu preparei com muito carinho para vocês. Mas primeiro eu vou dar preferência para quem me mandou e-mail e coloca, manifestando interesse, tá? Então essas pessoas vão saber primeiro do que todo mundo e vão garantir a vaga delas antes que todo mundo. Se você ainda não me mandou e-mail e está interessado na Masterclass, você manda e-mail para Mariela de Oliveira Costa, 2 L's, por favor, @gmail.com. Pode botar só assim, Masterclass. Eu não sou aquela pessoa que fica mandando dezenas de e-mails, tá? Ao contrário. Todo mundo, até agora, que já mandou, só recebeu um e-mail falando, beleza, você está registrado aqui como aluno preferencial na matrícula. Eu vou te mandar e-mail quando tiver certo para você acessar a Masterclass. E só. Não mandei mais nenhum e-mail. Já tem o quê? Uns 15 dias que eu falei a primeira vez? Porque eu compro, gente. Eu não vou ser aquela pessoa que fica fazendo aquelas listas de e-mail e aí toda semana manda e-mail pra você ficar comprando coisa. Não. Nada disso, tá? O meu foco é bastante específico e aí eu vou fazer essa Masterclass. Vou continuar com as minhas consultorias para os alunos que querem, né? Que tem sido também uma coisa bem divertida de fazer, que eu faço no meu terceiro turno, nas minhas noites. Pra mim é muito gratificante poder auxiliar vocês e fazer com que a vida de vocês seja mais leve, né? Digamos assim. Tô bem feliz com a devolutiva de vocês aqui sobre essa aula, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Se vocês ainda não estão, Kátia tá pedindo para repetir o e-mail, por favor. Alguns de vocês pode colocar aqui no chat para mim, é Mariela com 2 L's, de Oliveira Costa, @gmail.com, por favor. E aí, coloca aqui pra mim alguém, please, Mariela de Oliveira Costa, @gmail.com, pra saber da minha Masterclass em primeira mão. A Nina tá perguntando como saber da consultoria. Eu te conto agora se der tempo, né? Mas eu conto agora, no finalzinho. Mas, ó, quero agradecer pela atenção de vocês, tá? Se vocês quiserem entrar no meu canal do Telegram, isso, Nina colocou aqui, Mariela de Oliveira Costa, @gmail.com. Ah, tu já mandou, tu já até recebeu o meu e-mail, né? Muito bem. Então, se vocês precisarem, tiverem interesse no meu canal do Telegram, uma vez por semana eu tô tentando
tem semana que eu não ponho nada, mas uma vez por semana eu coloco conteúdo útil lá pra vocês. Nada de áudios imensos demais, nada de... Não. Conteúdos úteis relacionados à pós-graduação. Inclusive, vou colocar uma notícia recente que eu fiquei sabendo e fiquei um pouco chocada. Em breve, tá? No meu canal do Telegram, basta você acessar o link que tá na minha bio aqui do Instagram. Em relação à minha consultoria, como é? Uma consultoria que eu chamo de consultoria personalizada, vida acadêmica sem mistérios. Eu faço sessões com os alunos geralmente vêm com diversas dúvidas, dificuldades, e ela é bem personalizada para aquilo que o aluno precisa. É uma sessão de 1 hora de duração, ela tem um valor de R$150. O aluno preenche para mim um formulário onde ele me conta os problemas dele e ele me manda isso em até 24 horas antes da nossa sessão que a gente agendou. Eu não trabalho com esses pacotes de 5 sessões, 10, não. Eu faço uma sessão e aí, em geral, nessa sessão, eu tento solucionar todos os problemas do aluno nessa sessão de 1 hora de duração. Aí a gente marca, eu faço virtualmente. É como se fosse uma aula particular, né? Onde a gente vai trabalhando os pontos específicos e os problemas daquele aluno. Mas, importante, eu não escrevo pro aluno, eu não faço revisão de português, eu não faço revisão de ABNT, eu tenho ótimos profissionais para poder indicar em relação a isso. Mas o meu trabalho é exatamente auxiliar o aluno naqueles pontos que ele considera que está empacado, que está travado, que, né? Desde quem está longe da universidade e quer entrar, eu faço assessoramento do projeto de pesquisa, faço assessoramento se ele quer prestar um processo seletivo, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, enfim. É bem gostoso, assim, eu tenho tido resultados bacanas, eu não, né, os meus alunos, graças ao mérito deles, obviamente. Então, lembrando pra vocês que em breve vai sair minha Masterclass, Vida Acadêmica Sem Mistérios, lista prioritária de matrícula. O Teacher Ivan e a Nina já colocaram aqui meu e-mail, é só você mandar e-mail que você vai receber um retorno em breve, tá bem? Se vocês quiserem a consultoria, é só pelo e-mail também. Só que consultoria eu só tenho vaga para meio de outubro. Então, não adianta vocês acharem assim, eu vou pensar, nananana. Eu sempre falo, velho, é mais fácil você marcar e depois, se você tiver resolvido o problema, você desmarcar. Porque eu não tenho vaga assim, tipo, pra semana que vem, não. Então, é meio de outubro, tá bom? Se quiserem, também é tudo pelo e-mail marieladeoliveiracosta@gmail.com. Mais uma vez, queridos, obrigada pela presença de todos. Eu vou estar 8h15 da manhã falando sobre as armadilhas da pós-graduação na próxima segunda-feira com esse tema, armadilhas da pós, na nossa semana acadêmica do Setembro Amarelo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Todo mundo, eu quero pelo menos todos que estão aqui na segunda acordando bem cedo, tá bom? Pra vocês me mostrarem que vocês estão animados na sexta à noite e na segunda de manhã cedinho a falar e aprender um pouco mais sobre a vida acadêmica. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.